Fala turma, tudo tranquilo? Pessoal, muita gente tem me perguntado sobre o nosso algoritmo, o termômetro de mercado, o novo algoritmo da Anelógica, o primeiro robô de tape reading, de fluxo da Anelógica, em parceria aí com a gente, esse primeiro. E cara, é uma ferramenta muito bacana, que tem dúvidas, muitas dúvidas acerca dela por conta principalmente de ser algo novo e que não existe. Você pode pesquisar aí no mercado, dificilmente você vai achar robôs de fluxo, e quando achar vai ser diferente desse nosso, tá? A ideia desse robô é que ele tem uma base muito forte estatística, né? Isso eu apresento para vocês ali. A gente tem estatística de longo prazo de vários cenários, onde nós utilizamos para fazer esse cálculo o saldo diário das corretoras, tá? Então uma primeira diferença já com o tape reading tradicional é que o tape reading tradicional a turma busca muitas vezes aquele movimento de agressão, um movimento mais rápido ali, mais curto e tal, trabalham muito com a agressão, a turma trabalha muito com o volume at price para ver zona de preço, né? A gente não, a gente trabalha com o times and trades, evolução no tempo, saldo diário, né? Então por que a evolução no tempo? Porque é onde você vai ver como a corretora está se comportando em termos de saldo durante o dia todo. E aí, como é que isso tudo surgiu, né? Lá no passado eu já tinha algumas corretoras que eu olhava e falava, cara, fulano aí quando entra pra valer. Quando tal corretora entra, vem forte. Isso a gente já tinha essa noção. Quando veio os algoritmos, as automações, alguns anos também ali, que a gente começou com esse trabalho, a gente começou a ter certeza de que quando determinada corretora entra com uma quantidade, né, de contratos, quando ela tem um saldo comprador ou vendedor de um determinado tipo, uma determinada quantidade de contrato, aquilo é um indicador muito forte para o mercado continuar indo naquela direção, tá? Então foi nessa linha que a gente conseguiu ir desenvolvendo esse operacional. E aí temos o outro lado também, que é o lado do varejo, né? O pessoal aí já sabe que a maioria da pessoa física, a maioria do varejo perde dinheiro no mercado, né? Se a maioria do varejo perde dinheiro no mercado, as corretoras que têm a maior parte dos seus clientes como varejo, essas corretoras vão perder no saldo final, né? E isso acontece, a gente percebe isso acontecendo, isso acontece muito, tá? Então qual que é a minha ideia dentro do mercado? É seguir players institucionais, né, dentro do termômetro de mercado, seguir os players que a gente chama de institucional, tá, turma? Só para ter um nome de referência, mas a gente sabe que tem muita coisa envolvida ali dentro daquelas corretoras, né? E algumas delas têm inclusive pessoa física também. Mas a gente separou no institucional como os tubarões, os big players, e no varejo como uma pessoa física quem vai pagar essa conta, tá? Pode reparar, te convido a reparar isso, e se você tiver qualquer dúvida me chama, que em movimentos direcionais, geralmente, na grande maioria das vezes, determinadas corretoras estão sempre contra, você já deve ter percebido isso. Pois a corretora só perde, né? Você fica com essa impressão, por que uma corretora só perde e outras só ganham, né? E aí você vai cair num argumento assim que vão falar, Fabrício, mas você pode ser que a corretora esteja comprando por uma e vendendo por outra, né? Tudo bem, eu não tô me importando para isso, isso pode acontecer de fato. Tá, turma? Isso não é importante para mim se a corretora compra por uma e vende por outra. Por quê? Porque o que importa é a estatística da corretora no longo prazo. Se ela compra por uma e vende por outra, tudo bem. Mas se eu sei que a cada 90% das vezes ela acerta, eu vou estar junto com ela. Se eu sei que outra, a cada 80% das vezes, né, a cada 100 operações 80 ela erra, quero estar não quero fazer o que ela faz, quero operar contra ela, tá? Então, aí que veio a essência do nosso operacional, seguir os grandes players, seguir os que performam melhor, seguir quem tem o resultado positivo, e contra e diferente e ao contrário dessas corretoras de varejo que tem geralmente o resultado negativo, tá? Então o termômetro, turma, quanto mais posição a corretora tiver, as corretoras, né, que a gente escolher na direção, por exemplo, da compra, né? Quanto mais corretoras na direção da compra, mais o termômetro vai estar em um número maior. Então, o termômetro começa do 0, 2, 3, ele vai aumentando conforme a posição da corretora. Ele não liga para o preço, ele quer saber da posição dos players.
tá? E como ele diminui? Como ele fica vendido? Quando as corretoras, as principais corretoras estão vendidas, né? Então, conforme a corretora vai aumentando sua exposição, as corretoras vão aumentando sua exposição, esse termômetro vai subindo, 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 até que chega numa hora que vai dar a sua entrada. A gente recomenda um termômetro 21, porque no nosso entendimento, 21 é o padrão, né? Mas o nosso entendimento, o 21, é o mais interessante entre risco e retorno, tá? Um termômetro mais baixo, ele vai entrar antes no movimento, vai antecipar movimentos. Pode ter loss alguém, claro, mas ele entra antes de uma confirmação mais forte. Um termômetro mais alto, ele pode demorar mais para entrar, então talvez ele entre numa confirmação bacana, quando de fato tem que entrar, só que pode entrar um pouco mais atrasado, tá? Então sempre tem os dois lados da moeda, né? O 21 a gente acha que é um termômetro bem interessante, 21 para entrar, 9 para sair, tá? Mas o legal da ferramenta é que ela te permite testar, né? Se você, por exemplo, eu vou testar esse modelo um pouco mais conservador, um pouco menos conservador. Eu tenho as configurações que eu cheguei como, cara, para mim essas aqui são as melhores. Mas nada impede de traders aí também seguirem, usarem essa ferramenta para seguir player e colocarem sua cara, né? E colocarem as configurações e descobrirem talvez coisas que eu não descobri dentro da configuração, né? Descobrir players que eu não descobri, que eu não consegui ainda enxergar, que meus algoritmos não conseguiram enxergar isso ainda, você vai lá e consegue. Isso acontece muito no mercado, né? Eu aprendi muito com pessoas que têm menos tempo que eu de mercado. Na verdade, eu acho que isso é bacana, né? Eu gosto de aprender com as pessoas, mesmo se o cara tem 1 ano, de 2 anos, 3 anos, talvez ele teve um insight ali, ele visualizou alguma coisa que eu não consegui ver em 17 anos. Pode acontecer, né, turma? Pode acontecer. Então tem que ser humilde também para entender isso. Tá, então, turma, só voltando aqui pro raciocínio do termômetro. Então, quanto mais, vamos falar de compra, quanto mais players na compra, mais esses players estão com saldo final na compra, mais o termômetro vai estar subindo, e o inverso também, beleza? Quanto menos players, o termômetro então, portanto, vai cair. Menos players, mais players na venda, né? Menos players na compra, mais players na venda, o termômetro vai caindo, tá? O varejo, né, o lado que a gente quer ir contra, ele é o raciocínio contrário. Quando ele está comprando, aumenta o termômetro para baixo, pesa o termômetro para baixo na venda. Quando ele está vendendo, pesa o termômetro para compra. Então, é o mesmo raciocínio de oscilar, né, de aquecer e desaquecer em relação à quantidade de contratos negociados, porém, no varejo é o inverso, né? No varejo, você dá peso negativo, tá? Legal? Se a turma do varejo está comprando, você reforça a sua venda. Se a turma do varejo está vendendo, você reforça a sua compra, tá? É inversamente proporcional aos grandes players. Legal, turma? Então eu vou fazer mais vídeos na sequência aí para você entendendo sobre o termômetro de mercado, né? Mas esse foi um começo aí interessante, que já vai dar para você ter uma ideia do como se trata o termômetro de mercado, né? Do que se trata o termômetro de mercado, como é que ele funciona, tá bom? Outro detalhe só, antes de fechar aqui esse vídeo, é depreciação que eu não falei. A depreciação, turma, conforme o tempo vai passando dentro da operação, você pode estabelecer uma faixa. O que acontece? Você está dentro da operação, o termômetro está alto e o mercado está subindo, 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 né? E o mercado parou por um tempo de aumentar players, tá? E você está continuando comprado, né? Se esse tempo se prolongar muito, você consegue colocar uma depreciação para quê? Para o seu termômetro ir desaquecendo, né? Sem necessidade do player vender. Tá? Isso serve para quê, turma? Para a gente colocar o fator tempo como risco também, né? Então, quanto mais tempo na operação, vai aumentando o risco. Para ficar na operação e não zerar, de fato, os players têm que continuar aumentando suas mãos. Aí ele vai continuar na operação, tá? Agora, se os players mantiverem, né, no curto prazo não vai zerar, mas depois de algumas horas ali, ele vai perdendo, enfraquecendo até zerar. Tá bom, gente? Dúvidas, manda aí nos comentários, eu quero saber quais são suas dúvidas. Se puder curtir, compartilhar, chama outras pessoas, vem conhecer esse algoritmo, esse robô que tá muito bacana. É diferente de tudo que tem por aí, é a oportunidade de seguir grandes players, de operar como tubarões. Valeu, turma, forte abraço a todos e valeu, tchau!